Minha trajetória no tráfico até hoje, parte 2. E aí eu briguei com meu pai e eu tive que sair de casa. Isso eu fui morar com um amigo. Morava escondido porque a mãe dele trabalhava, então à noite ele me botava pra dentro de madrugada e de dia, quando ela tava lá, ou à noite quando ela ainda tava, eu ficava nos cantinhos escorada esperando ela ir embora. Porque aquela situação era meio complicada, né? E aí ele sofreu uma tentativa de homicídio e ele foi pro hospital. Quando ele chegou no hospital, ele falou que precisava vender a parada dele porque ele tinha que pagar a dívida e tinha que comprar fralda pra ele usar. E aí ele me ensinou como que fazer, como que eu tinha que fazer. E eu fui fazendo, né? Falou que eu tinha que pegar a parada, que tava em cima do teto, que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. E eu aprendi. E depois de uns meses ele voltou pra casa e teve que retomar o lugar dele para ele poder pagar a dívida dele, né? Algumas que ficaram. E eu tive que ir pra casa, né? E aí eu ficava em casa durante o dia e à noite eu ia pro correio. Só que aí eu falei, não, vou dominar pra ali, que é meu lugar, né? E aí eu fui pra lá. E aí eu ficava andando de bicicleta, né? Eu não tinha uma boca. Então eu ficava na rua andando e vendendo ali. Pra quem ficava pela madrugada e não comprava com os outros, comprava comigo porque eu mandava mais. Sempre mandei mais porque eu não tinha um cliente fixo e não tinha lugar. E aí tinha uma outra boca na outra rua. E aí eu esperava os caras sair. E um cara me autorizou. Ele falou, ó, quando não tiver mais ninguém aqui, como tu não dorme, não tem onde dormir, tu pode ficar aqui, entendeu? Nós sair todo mundo, tu pode ficar aí na rede. Aí eu comecei a ficar lá. Todo mundo saía, eu já nem saía, eu ficava lá em casa, na frente, e não ficava andando na rua correndo risco. Eu ficava em casa, quando dava um certo horário, porque geralmente esses malandros não ficam até tarde, só fica os iniciantes. E aí eu esperava todo mundo sair e ia pra lá. E aí eu ficava lá e fazia meu corre. Só que por conta de tanta briga e tanta coisa, né? Nesse meu tempo eu conheci um rapaz. E aí eu fui, eu já tava briga em casa, eu fui morar com ele. Nisso que eu fui morar com ele, ele também vendia droga e ele não gostava que eu vendia, então só ele vendia e eu parei um tempo. E aí ele me sustentava, né, me ajudava e eu ficava lá, na casa dele. Só que aí a gente teve uma relação conturbada, ele falou que não queria mais vender droga, que ele queria ir pro garimpo. Foi pro garimpo e eu fiquei lá na casa dele, só que lá era... Os irmãos deles que ficaram lá tinham que ir embora, todo mundo teve que ir embora. E aí ele tinha que arrumar um quarto pra mim, então ele me ajudava no aluguel e eu voltei pro tráfico. Porque não era certo o dinheiro do garimpo. E aí eu fui pra um quartinho, né? E fiquei lá nesse quarto. Aí ele me deu algumas coisas da mãe dele, que tava na casa, né? Inclusive eu dei fim e tudo. E aí fui pra lá, pra essa casa, e morava nesse quarto sozinho. Ele me ajudava. Sempre que caía dinheiro, ele mandava pra me ajudar no aluguel e na comida. E aí eu vivia lá e fazia meu corre no tráfico. Só que aí eu conheci uma menina, né? E ela, quero morar contigo, eu não tenho pra onde ir. Eu falei, venha cá. Coração de mãe é grande. Oh, meu Deus, pior coisa que tem. E aí ela começou a morar comigo, inclusive ela era maravilhosa, era minha melhor amiga, né? Eu gostava demais dela, a gente era unha e carne. E aí a gente começou a morar junto e traficar, né? Eu vendia uma droga e ela vendia outra. E nesse venda de droga, a gente começou a fazer o nome, fazer muita coisa grande, né? E mexer com tudo. Só que aí, num certo dia, a gente foi fazer a unha, que a gente ia fazer junto. Quando a gente chegou, né? A gente tinha segurado o celular, chegou lá. E aí o Orelha, que ficava olhando, né? Tinha avisado que a polícia tava passando por lá, mas eu nem dei muita atenção. Falei, não, só tá passando. E aí eu perguntei dele, gente, e aí, tá limpo aí? Ele falou, tá. E eu vim pra casa. Quando a gente chegou lá, a polícia embarcou nós, né? Eles me imobilizaram com a cabeça. Meu rosto ficou assim, ó. Aí eu fiquei imobilizada lá um tempão, pra eles me controlar, porque... minha primeira vez, eu fiquei meio assustada, né? Então eu fiquei meio agressiva. E aí eles me seguraram lá, já botaram nós pra dentro e eu já entendi que ali a casa tinha caído. E aí a gente entrou lá pra dentro, fizeram a revista tudo, né? Só pegaram o celular, que era de receptação, e pegaram um pouquinho só de droga lá e eles queriam mais, porque na cabeça deles nós tinha muito. Esse dia nós tinha vendido, nós não tinha mais só dinheiro. E eles, cadê? Nós não queríamos entregar. E aí... eu fiquei lá, né? Aí aconteceu uma situação meio horrível lá dentro, né? Em questão da menina. Questão de... vocês sabem, né? Coisa pesada mesmo. E eles me afogaram tanto. Se não fosse a pessoa que morava lá do lado, foi de Deus. Ela falou assim, ó. Ela me gritou 3 vezes, entende? Ela falou assim, ele tava me afogando muito, eu já tava morrendo. E aí ele gritou, Thalia. Isso ele também mexia com coisa errada, só que nesse tempo ele tinha parado, né? E aí ele tava dando tempo, então ele se achava no direito de tipo, a polícia tá batendo nelas, então eu vou dar uma força aqui. Aí ele gritou, tá ali. Aí o policial,
Aí ele levantou minha cara assim, botou de novo. Ele gritou, Thalia. E eu lá morrendo, não tem? E eu escutava, Ia. Aí quando ele levantou de novo, ele gritou, Thalia. Ele falou assim, qual foi desse bicho? Bora entrar lá também. E aí ele falou, não. Eu falei, não, senhor, ele não faz nada não. Ele é trabalhador agora, ele não mexe mais com essas coisas erradas, não. Ah, então deixa esse Zé Ruela pra lá. E eu deitei no chão, e comecei a provocar, porque eu tava morrendo. Eu ia morrer naquele dia. Eu sentia a morte, não tem? E aí ele botou nós na parede e começou a bater com o pau nas nossas canelas, não tem? Só nesse osso aqui da frente, doeu muito, mano. Lembro até hoje, doeu muito. E aí aconteceu a situação com a menina. Meu foi só pé mesmo e uma situação feia lá. E aí eles pegaram, né? E falaram assim, olha, eu quero vocês fora daqui amanhã. Amanhã eu venho com o meu plantão aqui. Se você estiver aqui, nós vai dar uma volta no crocodilo. O crocodilo era um descarte de corpo. E eu falei assim, meu Deus do céu, pra onde que eu vou? Eu tenho que voltar pra casa. E pra casa eu não podia voltar, porque a situação era também complicada. Mas se eu voltasse pra casa, eu tinha uma casa, né? Eu tinha um lar, eu voltava de ser vergonha. E aí eu falei, eu tenho que ir embora. Ela, não, a gente vai ficar aqui. Eu falei, tu pode ficar com o quarto, eu vou me embora. E a mulher da casa morava no mesmo quintal. E ela também queria que a gente fosse embora. Ela que chamou a polícia. E aí, beleza. No mesmo dia, eu já saí de madrugada, já fui atrás de um lugar, não tinha dinheiro. O dinheiro eles levaram, tudo eles levaram, não prestaram queixa, tipo, deixaram a gente só deram o aviso, deram pena a gente, então era corpo de delito, né? Que eu era mais branca, então eu fiquei roxa, fiquei toda marcada. A menina também, negócio babado. E aí, beleza, aí no outro dia de fazer a mudança, né? Eu chamei uma amiga minha pra me ajudar, né? Que eu tinha conseguido um empréstimo com o cara e eu ia alugar um lugar pra mim. Eu chamei essa amiga minha pra me ajudar. Só que essa minha amiga era bocuda.